muito boa tarde. É uma alegria receber vocês para mais esse bate-papo, onde a gente vai tentar explorar um tema muito interessante e muito útil na vida das empresas, dos devedores, dos credores, dos operadores de direito. Então, a gente tem o prazer aqui, a honra de receber duas debatedoras de peso, né? A Carolina Merizil, que é advogada, especialista em direito falimentar e recuperação da empresa, é secretária-geral e vice-presidente desde 2018 do Centro de Mediação do Instituto Recupera Brasil, sócia no Brasil Expert Análise Empresarial de Insolvência, sócia responsável pelo departamento jurídico da Capital Administradora Judicial por 10 anos, diretora de projetos da Women Insolvency and Restructuring Confederation, no biênio 2018-2020, graduado pela Pontifícia Católica de Campinas e especialista em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo. Possui capacitação em formação em mediação empresarial pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Também a Gabriela Ortega, advogada, pós-graduada em Direito Empresarial, com especialização em Direito Falimentar e Recuperação de Empresas, sócio do escritório M3O, especializada em Direito Empresarial, coordenadora do Departamento Legal, responsável pelo setor de recuperação judicial na Capital Administradora Judicial, atuando em processos de recuperação judicial em diversas comarcas, sempre visando o exercício da administração de forma prática, direta, membro do Centro de Mulheres de Reestruturação Empresarial, graduado pela Universidade Unip e especialização em Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Direito. Bom, gente, pretendo apresentar para vocês um instituto que eu entendo da maior relevância, que, como eu disse, é a questão da mediação e conciliação, que apesar de terem propósitos finais semelhantes, tem modus operandi bastante diversos, né? E tem aplicabilidade em todas as fases de solução de conflito. Inicialmente, eu queria pedir para a Carolina dar uma visão geral de conceito de mediação e de conciliação na questão recuperacional. Como é que funciona isso, Carolina? Então, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Gabriela. Eu vou aqui introduzir, mas acho que a Gabriela vai poder explicar um pouco melhor em relação aos conceitos desses procedimentos, mas o que a gente tem hoje é uma gama de possibilidades ampla, né? Não sei se a gente precisa efetivamente de uma definição tão taxativa do que é a conciliação, do que é a mediação, do que é a negociação, e por aí vai, porque são métodos consensuais de resolução de conflitos inúmeros com um objetivo comum, evidentemente com técnicas separadas, mas que podem, mas que, tendo esse objetivo comum, vão promover sempre o diálogo. O sistema recuperacional, o sistema de insolvência trouxe esse modelo para o sistema de insolvência brasileiro, e hoje, considerando que a legislação civil, ela estabelece, do processual civil, ela estabelece tanto a mediação quanto a conciliação, ela define esses procedimentos, são mecanismos que estão acessíveis e disponíveis para utilização no processo de recuperação judicial. O que eu posso dizer, antes de passar, de devolver para a Gabriela, para a definição de conceitos. Os dois mecanismos, eles são úteis em momentos e condições diferentes. Então, por exemplo, para uma formação de lista de credores, a conciliação, e a Gabriela, imagino, vai trazer esse ponto, ela pode exercer um papel muito relevante na redução de impugnações de crédito. Na negociação, a conciliação, não sei se eu falei mediação, mas eu estava querendo dizer da conciliação.
Já na negociação do plano, a mediação, que vai envolver uma relação contínua e conflituosa do não pagamento da dívida, a mediação ela pode contribuir muito nesse diálogo, nessa formação do consenso para a votação do plano. Então, eu depois doutor Marcelo, vou tomar a palavra de novo, mas vou passar para a Gabriela, porque acho que ela trouxe os conceitos e para deixar bem claro para quem estiver ouvindo a definição, o que é uma coisa e o que é a outra, e aí a gente volta para estabelecer onde aplicar. Perfeito, Carolina. Por favor, Gabriela. Boa tarde a todos, Carol, Marcelo. Na verdade, eu acho que a gente está aqui num bate-papo, eu achei muito interessante a ideia e o convite do Sartori para esse bate-papo, porque ele é uma abordagem diferente, né? Eu acho que a gente não está aqui tanto para falar de onde está previsto, qual é a legislação, a gente está mais aqui para tentar mostrar o benefício, os ônus e os bônus desses dois institutos, da conciliação e da mediação, né? Na recuperação judicial, a gente tem um foco principal na lei, né, que é possibilitar que uma empresa que esteja em crise tenha alguns benefícios legais, alguns ônus também, algumas obrigações, e que assim ela continue no mercado, que ela continue gerando seus empregos, exercendo a sua função social. E, para isso, é muito importante lembrar que o Instituto da Recuperação Judicial, ele nada mais é do que uma ampla negociação, várias partes ali envolvidas tentando negociar para chegar num ponto onde a gente consegue manter a atividade da empresa, fazer os credores receberem os créditos deles, às vezes de uma forma diferente, parcelado, com um deságio, mas em si a recuperação judicial ela já é um grande projeto de negociação entre as partes envolvidas, né? Dito isso, muito embora a gente tenha agora recentemente a reforma em 2020, e ali realmente ficou positivada a utilização da mediação e da conciliação, a gente já vinha, como vou dar aqui a minha visão de administrador judicial, né? A gente já vinha, os administradores judiciais que vinham se atualizando, que vinham se modernizando, já vinham por conta própria, utilizando mais talvez o Instituto da Conciliação dentro da recuperação judicial, mas também de algumas mediações. E isso vem crescendo, a gente vem num crescente, mas é um crescente tímido ainda, né? A gente tem uma certa resistência. Eu, como administradora judicial, tenho agora, já agia dessa forma, tem alguns processos que nós fizemos já, conciliação entre credores e recuperanda em fase de fase de apresentação da lista do sétimo, como a Carolina falou, para redução de impugnações judiciais e tal, mas a gente sente ainda uma resistência um pouco, às vezes até da própria recuperanda, e isso a gente entende, a legislação ela traz algumas necessidades, algumas previsões que podem parecer um engessamento e que agora foram um pouco mais maleáveis, mais flexibilizadas com a previsão, né, com a autorização formal de se utilizar esses institutos. Então, é um crescente ainda devagar, ainda está um pouco... A gente tem uma luta aí de fazer o credor e o devedor entenderem as possibilidades da negociação, da conciliação e da mediação, mas agora não é nem mais uma opção do administrador judicial, é uma obrigação, ela foi introduzida na legislação, na reforma, como uma das obrigações. Eu tenho a necessidade, eu tenho a obrigação de fazer com que os credores, com que o juízo e devedores se abram para a conciliação, para a mediação e outras formas de transações, outras formas de negociação dentro do processo de recuperação judicial. É uma luta, não é sempre que a gente consegue, às vezes, inclusive em comarcas que não têm tanta familiaridade com o Instituto, nós, como administradores judiciais, fazemos reunião com o juiz, mostramos alguns casos que nós tivemos muito êxito em redução de impugnações judiciais, né, fazendo a conciliação na parte de listas e tendo esse êxito bem efetivo, mas nem sempre a gente ainda consegue essa colaboração. A gente sabe que tanto a conciliação como a mediação, as partes precisam concordar em participar. Eu, como administradora judicial, não posso obrigar as partes a participarem dessa conciliação, mas o intuito do administrador moderno realmente é
partir para um convencimento e apresentar não só o que a legislação fala, que eu acho que é isso que a gente está hoje aqui para debater, é abrir o pensamento dos participantes, né, dos players desse negócio, para mostrar que todas as partes podem ter o seu bônus participando desse tipo de negociação. Acho que isso é o mais importante aqui, a gente desmistificar essa coisa de o credor achar que eu não vou participar de uma mediação, de uma conciliação, porque obrigatoriamente eu vou sair perdendo. Nem sempre. Você vai ter uma oportunidade de se manifestar, você vai ter oportunidade de ter palavra ativa no processo, e lembrando que a gente também não está só falando de créditos, a gente pode fazer a mediação de um plano, uma negociação para verificar como que as coisas podem acontecer, não esperar chegar na Assembleia de Credores e, de repente, ter uma rejeição por conta de uma coisa que, nossa, poderia ter sido tão ajustada dentro da legalidade, dentro do que a legislação permite, que seja objeto de mediações e conciliações. Então, o papel do administrador judicial hoje, primordialmente, é fazer com que a mediação aconteça, explicar os benefícios para as partes, mostrar para o juízo o quão benéfico é para o processo. A gente tem hoje uma necessidade de enxugar o processo, não só de recuperação judicial, temos um poder judiciário aí abarrotado de ações que poderiam ser muito mais céleres, e eu acho que a mediação e a conciliação vieram muito nesse sentido, de a gente conseguir fazer uma coisa mais prática, fazer com que os credores e devedores entendam que eles se conversando, ainda que não se chegue nem sempre, nem toda mediação e conciliação vai ter um resultado frutífero, mas só o fato de se abrir a conversa, às vezes você pode, para daqui a um tempo, voltar nesse assunto e conseguir mais para frente fazer uma conciliação, uma mediação. Eu acho que essa é a grande mudança e o grande mito que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas envolvidas, é sempre pensar que se eu participar de uma mediação, eu vou sair perdendo. Acho que esse é o grande mito que a gente precisa realmente tirar da cabeça das pessoas e fazer com que as pessoas se abram para participar. Se vai negociar ou não, a gente não sabe, né? Mas para participar, para falar sim, vamos mediar, vamos conciliar, acho que esse é o grande pulo, a grande virada de chave que a gente tem agora nesses últimos anos no entendimento do AJ dentro da recuperação judicial. Perfeito. Antes de devolver a palavra para você, Carolina, só deixa eu fazer uma pergunta para a Gabriela. Gabriela, dentro dos limites da lei, né, que estabelece que tudo pode ser negociado com exceção do que está expressamente prescrito em lei, como, por exemplo, a classe de credores, eu poderia, por exemplo, usar a mediação, a conciliação para uma troca de garantia de dívida? Seria possível? Eu tenho um pouco de dúvida, Marcelo. Eu acho que talvez sim, mas essa troca de garantia ela não poderia prejudicar a outra gama de credores, né? Os outros credores que estão ali envolvidos. Então, não me parece que existe uma vedação, mas isso teria que ser estudado caso a caso, porque a gente sempre tem que lembrar que a gente nunca vai poder privilegiar um credor ou a própria recuperanda em detrimento de certos credores ou de uma mesma classe e da gama de credores. Lembrando que a gente também tem que pensar no esvaziamento patrimonial, que também não é, né, que é super vedado, já era uma coisa que a gente não podia autorizar, mas agora formalmente colocado na legislação. Então, acho que sim, mas dentro de uma conversa, dentro de uma verificação de como que isso se daria, qual é a garantia que existe, quem está ainda subsistindo naquela outra garantia que se está pensando em fazer essa substituição. Perfeito. Carolina, por favor, continue o seu raciocínio e também, se quiser comentar a respeito dessa aplicabilidade, né? Eu acho fantástico, respeitado os contornos da lei, quase tudo é possível de ser tratado dentro da mediação, que é um processo que prima pela celeridade, informalidade, enfim, e assim traz um benefício, na minha opinião, muito grande para ambas as partes. Marcelo, eu vou puxar o gancho um pouco da Gabi e voltar um pouco, e na sua pergunta também, voltar um pouco, fazer um retrospecto da recuperação judicial. Me parece importante. Como a Gabriela colocou, e assim o processo de recuperação judicial, a base dele foi permitir a negociação. Uma negociação que não existia,
antes da recuperação judicial. Não existia nada parecido no Brasil antes da recuperação judicial, a concordata não passou nem perto disso. Então, a negociação, ela passou a ser a base, ou a base da recuperação judicial, que é um procedimento ali, um benefício legal que a empresa que acumula dívidas passou a ter. Só que sendo um procedimento judicial, ele é extremamente fiscalizado e extremamente regrado. Ele tem que ter, porque é judicial, um procedimento muito claro e regras muito claras para não permitir fraude, para evitar uma série de prejuízos àquela coletividade que está sendo obrigada, se assim for uma maioria, a decisão da maioria, a se submeter a um plano de recuperação judicial. Agora, de 2005, 2010, o que a gente percebeu na prática, que embora seja um processo de negociação, boa parte dos processos, óbvio que não são todos, mas uma expressiva parcela dos processos se baseavam numa genérica apresentação de mudanças na gestão, que muitas vezes sequer acontecia, até porque ninguém fiscalizava, ou credores, provavelmente dito, não estavam ali olhando se aquelas mudanças de gestão realmente aconteciam. Venda de ativos, às vezes sucatas, que já seriam vendidas mesmo, ou um imóvel que está parado, enfim, questões que são quase que ordinárias de uma gestão empresarial e que não é uma recuperação judicial, não precisaria de uma recuperação judicial para obter, eventualmente só pela UPI, pela não sucessão, enfim, mas no geral a gente viu e muito planos de recuperação judicial que se baseavam em aplicação de deságio, às vezes até 90%, e um parcelamento a perder de vistas. E era isso que era levado para votação, nada além disso. Muito embora uma apresentação robusta de um plano de recuperação judicial, mas muito do que foi negociado era quase que um desconto parcelamento. E isso passou a ser aprovado e homologado em nome da preservação da empresa, que era a essência, né? Então, a recuperação judicial, ela tinha ali, era um processo de negociação com que finalidade? Preservar a empresa, preservar aquela atividade. Agora, será que esse formato estava garantindo que aquela atividade preservada cumpria sua função social? E aí, nesse ponto, eu e todos, a gente pode colocar um pouco de dúvida. Especialmente porque a gente tinha, ou tem talvez, credores divididos em duas espécies. Não sei se espécies é a melhor palavra, mas eu não quero usar classe para não confundir com a classe de classificação legal. Mas os credores apáticos ou não participativos, talvez mais gentil, mas que não fazem ou nunca fizeram uso de nenhuma das informações que são apresentadas mês a mês para o administrador judicial. Que para a votação de um plano que prevê ali um fluxo de pagamento, nunca olhou no relatório do administrador judicial se aquele fluxo de caixa projetado não está completamente fora da realidade da empresa, seja porque ela nunca teve aquele faturamento, se ela nunca teve aquele faturamento que ela projetou, ela não vai passar a ter de uma hora para outra só porque ela aprovou um plano. Ou o contrário, que ela teria um espaço, ela teria uma sobra de caixa para fazer um pagamento efetivo. Ou, de outro lado, então, esse é uma característica de credores e muito presente nas listas de credores gigantescas com vários nomes. A gente sempre observou uma participação em Assembleia Geral de Credores muito pequena, uma participação bem reduzida, ou seja, tem uma série de pessoas que não sabem o que está acontecendo ali, que não entrega nem o número da conta bancária para recebimento do plano depois. Então, isso acontece, é uma realidade. De outro lado, poucos, mas credores que efetivamente analisaram e não concordaram com aquele plano, passaram, então, a levar para o judiciário, levar para o tribunal as discussões sobre aquele plano que eles pareciam, talvez, abusivo, com algumas ilegalidades, e aí a jurisprudência começou a caminhar, começou a avançar, movimentada pelos credores. Começou a limitar negociações que não tivessem critérios muito objetivos. Então, você não pode negociar um plano de pagamento com a sobra de caixa. Tem que ser um valor, não tem que ser uma surpresa quanto que a empresa vai pagar. Se ela der lucro ou se ela tiver um resultado, uma geração de caixa positiva. Não dá para ser. E aí a jurisprudência foi criando ali limitações, além da que a lei já tinha colocado, como a Gabriela muito bem colocou. A lei ela já tem uma série de limites.
enfim, trazendo como exemplo, foi criado o controle de legalidade do plano, isso passou a ser uma realidade, os juízes passaram, numa parcela de casos, a fazer um controle se aquele plano, ainda que negociado, e, portanto, independente da soberania que a Assembleia Geral de Credores tem, essa soberania não permite a aprovação de planos que tenha questões que vá ferir questões de ordem pública. E aí, então, com o efeito reverso, né, o efeito do que foi feito no começo, e a jurisprudência caminhou para limitar um pouco mais, e os planos de recuperação também caminharam, porque a advocacia, ela é criativa, e assim tem que ser, e graças a Deus ainda bem que é. Inclusive, Carol, só fazendo um adendo, a gente já teve agora recentemente alguns casos de juiz que já faz o controle antes da Assembleia, o que também me parece uma coisa muito interessante, porque até então todo mundo esperava se votar aquele plano, os credores falavam, ok, concordo, e aí depois o juiz anula, né? O credor concordou, mas aqui está ilegal, tá, não concordo, não posso, né, deixar passar porque ele vai contra a legislação, e aí ele anula. Alguns juízes agora, com essa mudança da legislação que determina que o administrador judicial faz um relatório sobre o plano 15 dias depois da apresentação desse plano, alguns juízes já falam, olha, tem razão a administradora judicial recuperando, é isso, isso e isso, não tá legal, não dá. Apresenta, retifica, ou me fala se você vai insistir ou se você já quer retificar, o plano já pode ir para a Assembleia mais redondo, mais condizente com o que a legislação também permite. Isso também é uma mudança que me parece muito positiva, sabe? De não depois sempre fazer o controle, já poder antecipar alguma coisa, não impedindo que posteriormente haja um novo, né? Haja um complementar, mas já antecipar um pouco as ilegalidades de um plano apresentado às vezes. Essa reforma ajudou muito, né? Aumentou a responsabilidade, né, Gabriela? Muito. Que passa a ter uma figura muito mais ativa e não reativa, como você está falando. Exato. É muito legal que você faça, vamos chamar de saneamento, né? Preventivo, para que, de fato, você não tenha que, eventualmente, ter que ou ter uma decretação de falência ou retornar, enfim. Então, isso é muito positivo. Carol, por favor, continue seu raciocínio. Mas aí, só para fechar, e por que eu fiz essa introdução longa e levei para um tema que também é interessante, mas não é o tema do que a gente está falando aqui, que é o formato da recuperação judicial e uma evolução da sua negociação. É que a gente tem hoje, 17 anos depois da lei, credores calejados, no mínimo calejados. O formato de negociação na recuperação judicial, embora extremamente interessante, aqui, Gabriela, você trabalhando na recuperação, não quero criticar a recuperação judicial, mas ele, muitas vezes, é feito quase como uma ameaça. Ou se aprova, ou se quebra. E aí, com a quebra, poucos vão receber. Muito poucos vão receber. E por que eu quero dizer isso? E trazer isso? É para dizer que a mediação, na sua essência, independente da inclusão aqui, agora, no sistema de insolvência, que é muito positivo que tenha sido inserida, ela é completamente diferente. Completamente diferente. Se falarmos da mediação extrajudicial, que a lei de falências, de recuperação judicial, chamou de antecedente, e eu, Carolina, chamo de preventiva, porque eu acho que a ideia é não entrar numa recuperação judicial. Você está negociando para cumprir aquilo que você está negociando e, eventualmente, se for necessário uma imposição à totalidade dos credores, aí sim o processo de recuperação judicial deve ser utilizado. Mas no ambiente extrajudicial, a mediação não tem as amarras que a recuperação judicial tem. A mediação, ela tem suas regras próprias. Tem legislação, tem uma evolução, a lei no Brasil é desde 2015, mas ela tem uma evolução doutrinária rica, baseada em princípios, a gente não falou aqui de definição e tal, mas ela é baseada em princípios que estão até listados no CPC ou na lei de mediação. Se você faz uma mescla, eles não falam exatamente a mesma coisa, mas tem uma conexão forte, a proteção, e dentre eles a proteção das partes com o guarda-chuva da confidencialidade. Aquilo que é tratado dentro da mediação não vai ser utilizado como prova.
Não vai poder levar para o juiz e falar, diga. Eu queria que você explorasse um pouco, porque eu acho que esse é um ponto muito relevante, da confidencialidade. Porque na recuperação judicial, inclusive, você precisa titular, né, empresa em recuperação. E é um dos receios, né, do empresário ser taxado como mal pagador. E isso não acontece dentro da mediação. Queria que você explorasse um pouquinho isso. Dentro da mediação, o que nós temos é o respeito das regras civil, constitucional, empresarial, tudo aquilo que a gente já tinha disponível. E dentre esses limites muito mais amplos do que o da recuperação judicial, a mediação ela é livre para que os credores e a devedora ou o grupo de devedoras negociem. E a confidencialidade, ela contribui muito, porque tudo aquilo que é falado dentro da mediação, todos os documentos que são apresentados no procedimento de mediação, não podem ser utilizados como prova num processo judicial futuro. Aquelas informações, elas não prestam para um processo judicial. Elas se limitam ao escopo daquilo que está sendo negociado. E as partes, para entrarem na mediação, fazem um termo de compromisso. Elas assinam. E o mediador ou a Câmara de Mediação tem que ter esse cuidado, que as partes se comprometam com ali os procedimentos que vão ser seguidos para entrarem naquela negociação, antes de entrarem na mediação, e um deles é o compromisso com a confidencialidade. Aquelas informações que são ali tratadas não serão utilizadas contra a outra parte na possibilidade de não alcançar o acordo ao final. E isso, eu acho que esse é o pulo do gato. Eu acho que é isso que tanto o credor quanto o devedor devem enxergar no cenário do endividamento como um terreno fértil, porque aqui, agora sim, é possível fazer uma negociação. Se na recuperação, claro, tem uma negociação, mas com limites muito bem estabelecidos. Na mediação, eu não tenho, e aqui, antecedente ou preventiva, como eu falo, eu não tenho, por exemplo, a impossibilidade de negociar alienação fiduciária, junto no mesmo grupo de interesses de credores com garantias de outra natureza, se assim for o melhor desenho para aquele caso. Eu não tenho essa impossibilidade. E muitas vezes o próprio banco, o credor, eu estou aqui projetando alienação fiduciária para banco, mas às vezes ele está com uma alienação fiduciária de uma máquina que ele não tem a menor ideia do que fazer. Então, para ele, aquilo também não é um grande benefício ter um crédito excluído da recuperação judicial e pegar um mastodonte que ele vai ter que vender. E talvez venda com sucata, mas que na atividade da empresa aquilo tem uma funcionalidade muito grande. Eu não tenho as travas de criar acordos diferentes entre credores. Muito embora agora na recuperação judicial, em decorrência da criatividade da advocacia, foi positivado na reforma a inclusão, a possibilidade de subclasses, ela também tem lá suas regras bem objetivas. Eu não posso criar qualquer subclasse, eu tenho que criar com critérios objetivos e que sejam efetivamente essenciais, para limitar ali aquela criação da subclasse para o credor que me interessa pagar. Não é isso que a lei também quer. Então, dentro da recuperação, eu tenho essas amarras que eu não vou ter dentro da mediação. É possível criar dentro de grupos de interesses, então, a empresa devedora tem ali, deve tanto para fornecedores quanto para bancos, mas ela pretende pagar, ela tem uma garantia ali diferente, que ela quer pagar um banco de uma forma, o outro de outra forma, e quer pagar o banco igual ela vai pagar fornecedor. O desenho de cada caso, ele é livre, ele é no interesse de todas as partes. E isso pode ser explorado. E isso é aquela criatividade que fez desenvolver o procedimento de recuperação judicial, um toma lá da cá, né? A empresa está na vantagem, dali a pouco é o credor que está dando porrada no tribunal. Aqui todo mundo pode aplicar essa criatividade e se enxergar como uma oportunidade de negociar em pé de igualdade, sem aquele discurso de ameaça. E esse ambiente, ele é totalmente diferente na mediação em razão da presença do mediador. O mediador, ele é um profissional que ele é treinado.
ele é capacitado, tem o curso de formação, tem muitas horas para ser credenciado, horas de experiência, de acompanhamento, para tirar seu certificado junto ao Tribunal de Justiça. E qual, dentre inúmeras técnicas, o que o mediador vai tentar fazer? Identificar os interesses de cada uma das partes. Então, o interesse daquele grupo de credores, o interesse da empresa devedora, e a partir desses interesses, alcançá-los, para que todos sejam alcançados. E voltando um pouco ao começo, a gente estava falando de a diferença de conciliação e mediação. A conciliação é aquele acordo, ponto final. O que aconteceu antes não importa, o que aconteceu depois não importa. Um acordo. Mediação não. Mediação ela vai desconstruir o conflito. E como que ela vai desconstruir o conflito? Identificando o interesse daquela parte e sabendo o interesse delas todas, buscando que todas elas sejam, de alguma forma, alcançadas. Então, as hipóteses são infinitas. Isso é sensacional, né? Isso que você acabou de falar é o divisor de águas, e que também eu iria te fazer a pergunta, você acabou se antecipando, mas gostaria que a Gabriela também falasse a respeito, né? Porque muitos empresários, muitos devedores acham que a mediação ela nada mais é do que uma tentativa de conciliação, e não é isso. Você acabou de responder. Mediação é uma construção que visa a convergência de interesses, interesse A com interesse B, que vai formar o AB, que é totalmente diferente da conciliação, né? Então, Gabriela, por que é indicada a mediação em lugar da negociação direta entre devedor e credor? Qual o diferencial, né? Em que o mediador vai conseguir ajudar? Ele vai conseguir ajudar mesmo? Isso é uma verdade? A mediação funciona? E você lembra de algum caso que você teve conhecimento ou participou, onde a mediação fez a diferença? Olha, Marcelo, na recuperação judicial, eu acho que a grande diferença é essa que a Carolina falou. Ela não chega a ser uma negociação, ela é uma negociação, mediação, conciliação, mas eu acho que a grande diferença é você ter a condução de uma pessoa. Extra recuperação judicial, então, a mediação, ela não vai ser conduzida pelo AJ, isso inclusive é um impedimento, tá? Então, mesmo eu indo lá e sugerindo, olha, eu acho que esse caso aqui a gente pode resolver através da mediação, as partes, eu até posso sugerir alguma câmara, as partes sugerem, as partes convergem para uma câmara, escolhem essa câmara, e aí vem o mediador. A vantagem, Marcelo, é você ter um profissional de negociação que não tem nenhum vínculo, nem com a AJ, nem com o credor, nem com o devedor. Ele vai, de forma sigilosa, entender a necessidade do credor, entender a necessidade do devedor, sob o manto do sigilo, fazer essa negociação. Ele não é só uma intermediação, eu acho que é reduzir muito a atividade do mediador. O mediador ele não é um intermediador, porque isso qualquer pessoa com conhecimento básico poderia fazer, você quer 30, você quer 20, vamos fechar em 25? É muito além disso. É uma pessoa capacitada, é uma pessoa que tem total sigilo, é uma pessoa que tem total imparcialidade, indicada pelas partes. A Carolina vai poder falar melhor, o mediador com toda essa experiência para tirar o certificado de mediador, né? Não é uma coisa tão simples, ele tem sim toda uma bagagem. Então, essa é a grande vantagem. Eu, como administradora judicial, até para que seja muito imparcial, porque vamos pensar o seguinte, eu tenho a obrigatoriedade de fazer o relatório mensal de atividades. Então, de repente, alguma coisa, alguma informação que a recuperanda leva lá na mediação, eu, como administrador judicial, falo, nossa, meu Deus, tem que reportar. Mas eu não poderia reportar, porque a mediação está sob o manto do sigilo. Então, é muito interessante o fato de o administrador judicial não ser o mediador, ser uma pessoa imparcial, tem o sigilo. O resultado dessa mediação traz muito benefício. Eu não posso citar nomes, né, por questões de sigilo óbvias, mas a gente já teve algumas mediações feitas em plano, por exemplo, que se não fosse a mediação, a empresa, a gente não pode atestar, mas muito provavelmente ela teria o plano rejeitado. E por uma
não é falta de conhecimento, mas a empresa, por estar em dificuldade financeira, não contratou um escritório especializado, então o próprio jurídico dele interno fez a recuperação judicial e um mês antes da assembleia, a gente ia ali fazendo RMA, numa diligência presencial, vocês estão negociando, eu posso falar com o credor? Eles achavam que eles não podiam nem conversar, chamar aquela gama de credores e falar, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e com essa conversa toda a gente falou, podemos fazer a mediação, vocês querem? Querem. Queremos. Foi feita a mediação e o plano foi aprovado. E era um caso pequeno, não era nem um caso de milhões, e nem é isso. A recuperação judicial, cada vez mais, ela tem que se prestar também às empresas pequenas, às empresas médias. Existe esse mito de a recuperação judicial só é boa, só é benéfica quando a empresa é grande. Não, gente. Todo mundo tem que ter esse acesso. E a mediação, além de tudo, a Carolina vai poder falar melhor, mas me parece também que não é um procedimento caro. Pensando-se no benefício que vai trazer para as partes e para o próprio procedimento da recuperação, não é um procedimento caro. Então, a Capital aqui, a gente há muito tempo já, a gente sempre bate na tecla de conciliação, mediação, porque realmente, se der certo, traz muito benefício de celeridade, de contato entre as partes, de negociação. Então, eu acho que é realmente um caminho muito interessante. Resguardado sempre que eu tenho que ser totalmente ausente, não posso mediar nenhuma situação, tenho que só indicar que, olha, esse caso pode ser benéfico à utilização, e aí a gente deixa na mão dos profissionais, como a Carolina já bem disse, câmaras particulares, câmaras privadas, que a gente tem aí a total confiança para que esse problema seja solucionado através da mediação. E a mediação ainda tem o predicado, como você disse, celeridade, infinitamente mais barato, também de manutenção e até de fortalecimento das relações, porque a vida Exatamente. segue. Esse é o propósito da lei. Carolina, fala um pouquinho como que funciona o mediador, né? Ele toma alguma decisão? Não. Ele impõe alguma coisa às partes? Ou isso fica 100% a critério dos participantes, credor e devedor? Marcelo, eu acho que vale a pena a gente dizer que o mediador, ele não precisa ser um profissional fofo. Não é só uma gentileza, ele não está lá para fazer todo mundo ficar feliz. Está lá para alcançar o interesse dele, fazer com que cada um alcance seu interesse. Para conseguir isso, para que as partes falem qual é o seu efetivo interesse, ele precisa estabelecer o que a gente chama de rapport, estabelecer uma relação de confiança. Então, ao longo do processo, nas conversas individuais que o mediador faz com as partes, ele vai estabelecendo uma relação de confiança. Eu falei que ele não precisa ser fofo, porque existe um estigma que o mediador vai ser aquela pessoa muito legal, muito sorridente, muito gente boa. Não é isso, a gente está falando de um profissional sério que consegue estabelecer uma confiança da parte em seguir, em negociar, em expor o que ela quer, e a partir do que ela quer, o mediador ir fazendo perguntas, porque basicamente ele trabalha fazendo perguntas, e a partir dessas perguntas, ele vai extraindo o interesse, as respostas, e conectando o que uma parte responde com o que a outra parte responde, e conduzi-las, ele conduz as partes a juntas apresentarem entre si aquilo que elas têm em ponto comum. Então, de maneira nenhuma ele vai impor, essa inclusive é uma das diferenças do conciliador e o mediador, porque na conciliação, tendo o objetivo, como objetivo final o acordo, ele pode sugerir, né? Ele pode dar referência legislativa, não, mas isso aqui, a jurisprudência já não permite mais. O conciliador, ele tem um espaço para dar esse tipo de informações mais incisivas. Evidentemente, nunca impondo, né, tem que ter um dos princípios é a autonomia da vontade da parte, é a parte que vai decidir ali,
Mas ela tem que decidir informada, e aí é outro princípio, né? Ela tem que estar informada, é uma decisão informada, ela tem que saber daquilo que ela está decidindo. Então, na conciliação, você tem uma atuação mais incisiva do conciliador, nunca imposição, nunca decisão, ele não é juiz, ele não decide, o acordo é feito pelas partes, ele auxilia, ele conecta. E na mediação, uma formação mais técnica e mais complexa, porque na mediação, o mediador não faz as sugestões, ele faz perguntas que vão conduzir as partes a chegarem nas soluções. Marcelo, vou Oi. aproveitar e fazer uma pergunta minha mesmo. Como advogado de credor, de devedor ou de credor, né, dependendo do caso, você como advogado, quando você fala, olha, esse caso aqui acho que é interessante mediar, o teu cliente, como que a maioria aí, se você fizer uma média, como que o teu cliente em geral reage? Fala, nossa, que boa ideia, e aí você só explica ou fala, ah, não, pelo amor de Deus, não me venha com mediação. O credor que está em RJ, o credor e o devedor em RJ, né? Que estão ali dentro como players nesse procedimento, como que eles enxergam quando você dá essa ideia, assim, de primeiro lance, como que ele resolve, como que ele reage? Essa pergunta é muito boa, viu, Gabriela? Pelo seguinte, né? Primeiro, a gente tem, como a gente conversou antes de iniciar o webinar, um desconhecimento muito grande dos institutos, né? De conciliação, mediação ou da própria recuperação judicial. E se tem também um preconceito enorme, né? Especialmente quando se diz e envolve algum tipo de investimento. Mas, nos casos que a gente está tratando, a grande maioria, com exceção, eu diria que 90-10, recebem bem a ideia da mediação, por diversas razões, né? Primeiro que, como está sendo muito bem explorado, isso fica muito mais solto, muito mais aberto para que as partes, de maneira criativa, cheguem ao consenso. E esse consenso ele pode ser feito de incontáveis formas, e não apenas uma questão de pagamento da dívida, né? Você pode ir muito além disso. Então, eu diria que 90%, uma vez apresentado institutos e explicado como ele funciona, eles recebem muito bem a ideia, né, da mediação, da conciliação. Especialmente quando, agora, colocado como antecedente, né, como a Carolina disse, de preventiva, que eu acho que é fantástica. Essa novidade foi excelente. Aí você pode até pedir aquela tutela de suspensão da exigibilidade, que é um estímulo, né, para que o credor também sente à mesa e escute um pouco. Eu acho que a resistência maior, Gabriela, não é do devedor. A resistência maior é do credor. O credor que olha com tremendamente maus olhos qualquer tentativa de composição diferente daquela que foi ajustada no momento da tomada do crédito. Concorda com isso, Carolina? Carolina já está fazendo sim, né, Carol? Muito, eu concordo muito. Eu acabei de falar agora aqui com um grupo de mediadores, a gente estava numa reunião, que os credores, eles não são convidados. Em tese, eles deveriam ser, né? A parte contrária, uma parte é requerente do procedimento de mediação e a outra é convidada. Em razão da autonomia da vontade, ela vem se ela tiver interesse. Mas aqui, o convite é um convite cowboy, a gente tem que laçar o credor e trazer, formar ali um convencimento prévio para que ele venha para negociar. Mas isso eu conecto muito com, e por isso que eu fiz aquela introdução longa sobre a recuperação judicial. Os credores não veem a negociação com bons olhos ainda, e é o estigma antes da recuperação, da concordata, enfim, é o estigma do devedor, é o estigma da recuperação judicial, da formação de planos impostos só com condições de pagamento muito excessivas. É a cultura da judicialização, que é presente com a parte, com os empresários, com o advogado. Eu já escutei advogado falando assim, olha, para mim é muito mais fácil entrar com a ação, porque daí a ação eu sei fazer.
E assim, então, a gente tem uma cultura da judicialização muito presente. Então, o cuidado que a gente tem que tomar com a antecedente e a mediação antecedente, ali prevista no sistema, então trouxe, mediação já existe, tudo que a gente está falando aqui é regra geral, mediação. Mas ela é positivada na lei de falências, e com isso ela tem dá uma segurança jurídica para quem faz uso dela, como a Gabriela falou, tem a empresária que vai falar, mas eu posso, eu devo? Então, ela positivada, ela traz essa segurança. A mediação antecedente, a recuperação judicial, ela precisa ser usada com cuidado, e a gente tem que estar atento a isso, para não fazer o mesmo caminho da recuperação judicial. A gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa preocupação. Se a gente está diante de um caminho rico de oportunidades, ela tem que ser usada, e os credores ainda não entenderam como usar. Quando a gente conversou antes, Marcelo, eu te dei um exemplo completamente aleatório, mas que cabe trazer aqui. Nesse processo de negociação, o credor pode trazer, impor, né, ali, negociar, falar, é do meu interesse que eu fecho esse acordo se nós aqui constituirmos um conselho dentro da sua empresa que vai, não é uma fiscalização como administração, mas vai acompanhar a sua rotina, acompanhar se você está distribuindo lucro enquanto não me paga, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não transformar a mediação antecedente e o guarda-chuva dos 60 dias sem execução naquilo que é a recuperação judicial, porque é outra coisa, é completamente diferente. E eu tenho visto, em alguns casos, essa proximidade do que é a recuperação, porque o devedor, já vi, entrar... Meio que não mudou só o nome, né? Eles acham. Agora é o jeito moderno de falar de conciliação e mediação, e é muito maior, né? Mas não dá certo, mas não dá certo. Não dá certo, Gabi. Por que eu vou falar que não dá certo? O seu é maravilhoso, Carol. Sabe por que não dá certo? Quando usa a mediação como só uma preparação da recuperação judicial, ela é perdida, ela é completamente perdida. Eu já vi o devedor entrar com o pedido da cautelar, entra com o pedido da suspensão, aí a partir disso, o juiz nomeia o mediador, e aí ele já deu 60 dias, nomeou o mediador vai então fazer o convite dos credores, que eu estou comentando aqui, não vem com facilidade. Ele já perdeu aí fácil 30 dias dos 60 que ele tem. Metade já foi. Metade já foi. Nos 30 dias que restam, o mediador não consegue costurar. É milagre, né? Pode conseguir, mas não vai ser a regra. Ele não vai costurar um acordo que realmente vai atender os efeitos. E aí a empresa vai entrar com a recuperação judicial. Então, pegar-se a suspensão já de 180 dias desde o começo. Uhum. Né? Então, isso é um qual cuidado. a solução que você recomenda? Que comece a tratar esse tema antes do pedido, do convite? Seria um caminho? Eu acho que a gente tem que ficar atento às finalidades. A mediação ela tem uma finalidade, a mediação antecedente, e a recuperação judicial tem outra. A finalidade da recuperação judicial é auxiliar a empresa em crise econômico-financeira. O cenário de crise econômico-financeira tem na recuperação judicial a sua possível solução. A mediação, ela está antes, ela está ali para atender a empresa que acumula dívidas. Ela não necessariamente está em crise. Ela está num processo anterior à crise e já buscando evitar entrar em crise, ela chama os seus credores para negociar. Ela apenas deve. Esse timing é muito difícil também, né, Carolina, do devedor da empresa, né? Aceitar, né? Não, chegou o momento, não, daqui 60, não é daqui 60 dias, é hoje. Se você não começar hoje, vai ser tarde, né? Você vai perder o timing da mediação, de repente você perde até o timing da recuperação judicial, né? Então, esse timing do empresário também é muito importante, né? Estica a corda. E aí, a assessoria jurídica dele tem que estar atenta para dizer que a mediação preserva, inclusive, a imagem dele, o que na recuperação judicial não acontece. Ele já vira uma chance que você tem, né? hora, ele já tem uma exposição, tem contratos que são automaticamente rescindidos na recuperação judicial, e nada disso vai acontecer na mediação, que é sigilosa. Assim, de maneira bem prática, Carol,
O empresário que está interessado, ele pode procurar vocês, não a Jota, como a Gabriela e já começar a construir um plano de mediação, sem preocupar no primeiro momento com a questão do período de suspensão, né? Que é uma coisa em apartado. Esse é o caminho mais indicado? Bom, me parece que sim, e eu estou dedicando a minha atenção e meu foco nisso, porque eu realmente acredito que é uma solução que, se bem aplicada, ela dá certo. O que a gente tem feito aqui? À medida que chega o caso, né, e se analisa no regulamento da Câmara, então eu vou falar meu regulamento de Câmara de Mediação, cada Câmara vai ter a sua, aqui é uma Câmara de Mediação especializada no endividamento, como existem outras, e existem as câmaras gerais, empresariais, enfim. Então, vou falar do nosso regulamento, e ele foi pensado para o cenário de crise. O devedor que apresenta minimamente uma documentação que demonstre que ele tem geração de caixa. Por que isso? Por que eu faço essa análise inicial? E eu coloquei ali no meu regulamento como condição. Muito embora aqui não seja um pedido de recuperação judicial, que tem que juntar toda aquela lista dos 51, demonstração contábil nos últimos 3 anos, a gente tem que ver se realmente existe uma atividade que gera caixa. Porque se não existir, eu vou ter um trabalho gigantesco de convidar credores para uma negociação que ele só estava querendo empurrar com a barriga, não é o caso. Então, a gente faz uma análise caso a caso, conforme os documentos, da existência dessa geração de caixa e da lista de credores. Com base na lista de credores e aceitando, então, o caso, porque tem a geração de caixa, antes de convidar os credores, é preciso fazer o desenho dessa mediação. E o desenho, basicamente, em termos gerais, é identificar os grupos comuns de interesse. Porque se eu tenho grupos que têm interesses comuns e terão propostas comuns, o devedor vai, então, junto com a Câmara, que auxilia nessa estruturação desse desenho, saber direcionar o seu plano. E aí sim entra o mediador, aí sim a Câmara indica o mediador e apresenta, claro, as partes têm que concordar com eles, mas eventualmente 2, 3 mediadores para cada um dos casos, mas eu não estou fatiando a negociação, esse trabalho é um trabalho único, não estou fatiando, o trabalhista é um mediador, ele faz aquilo que ele quer, esse trabalho ele tem que estar conectado, por isso que é um desenho único, essas pessoas, esses mediadores, esses profissionais, a Câmara, tem que conversar, não é cada um por si, mas eu consigo, então, nesse começo, nessa criação do desenho, identificar os diferentes caminhos de negociação que possa seguir. Acho que esse é o passo 1. Isso eu acho muito importante, porque eu sempre defendo, né, que nenhum nem outro, quer dizer, nem a mediação, nem a recuperação é medida de última hora, concorda, Gabriela? Exato. Quer dizer, não é assim, eu já estou afogado, estou a 1,5 metro da superfície, aí eu vou começar a pensar. Eu acho que a gente utiliza de maneira inadequada essas ferramentas. Mas eu acho também, Marcelo, desculpa te cortar, que o advogado, e eu posso falar por mim mesma, eu não sou uma advogada que sempre atuei com recuperação judicial, então, por muito tempo, nos primeiros 10 anos da minha carreira, eu fui advogada consultiva de empresas. E o advogado consultivo, ele também não tem o interno, né? Não digo você contratar uma consultoria, ok, ele consegue sair da caixa, né? E falar, olha, aqui já é um caso que essa crise já está muito avançada. Mas o jurídico interno das empresas, ele também precisa um pouco abrir a cabeça para a recuperação judicial, porque o próprio advogado, hoje, ele realmente chegou um momento que ele precisa se modernizar e entender que estamos num ponto, olha, existe a possibilidade da mediação, vamos entender, vamos procurar um escritório especializado, vamos entender, vamos ler a legislação. A legislação é muito específica, né? Tanto tem a legislação da mediação, ou a mediação agora na recuperação, a preventiva, mas o advogado interno da empresa
abrir também a cabeça. A gente está falando aqui de mudança, é uma mudança de comportamento, né? E a mudança de comportamento, ela é uma coisa um pouco mais lenta. Então, o que a gente está fazendo aqui, eu acho muito interessante, que é realmente chamar a atenção para essa possibilidade. Porque o advogado interno também, às vezes, resiste, né? Não é só o empresário, às vezes é o próprio jurídico da empresa que acaba também um pouco segurando ou falando, agora vou ter que procurar um advogado especializado, como vai ser? Não, gente, pode ser sim uma alternativa muito boa à mediação, né? E se não for a mediação, que seja a recuperação judicial, mas no momento oportuno, né? Deixar passar também o timing também é muito prejudicial, né? E te leva cada vez mais perto da falência. Então, a recuperação ela não pode ser vista como uma pré-falência, não, ela é uma moeda de soerguer, né? De conseguir levantar a empresa. Essa virada de chave, essa mudança de comportamento, que é uma luta aqui de todos nós. Imagino cada um aqui no seu segmento, eu como AJ, a Carolina como no Instituto da Mediação, Marcelo como advogado de empresas, é uma luta de cada um no seu setor, né? Mas acho que a ideia é a mesma, né? Então, a gente poderia dizer que seria correto afirmar que tanto um quanto o outro, tanto a mediação quanto a recuperação, seriam ferramentas de gestão, muito mais do que questões meramente jurídicas. Vocês concordam com essa afirmação? Que isso deveria estar no menu do administrador como uma opção a ser utilizada sempre que houvessem nuvens no horizonte, situações de risco? Uma caixa de ferramentas, né? Então, na caixa de ferramentas que o advogado tem, ele tem que saber qual que vai encaixar. Se ele precisa, eu não entendo nada de ferramentas, mas então, eu vou tentar não usar nomes. Mas se você precisa pegar um parafuso, você não vai pegar um martelo. O prego, você não pega aquele que roda. Então, o advogado precisa saber, precisa identificar, estar atento à necessidade, à realidade do seu cliente para poder adequar ali qual é a ferramenta, o mecanismo que vai ser mais adequado. O advogado precisa apresentar isso para o empresário. Falar, olha, a gente teve um caso uma vez que era uma empresa que passava por uma dificuldade pontual, ela era extremamente viável, ela tinha um negócio rentável, ela se apertou por uma série de circunstâncias e ela tinha um quadro de credores, né? A composição do passivo dela era 100% concorrencial, então dava para fazer uma recuperação. Na época ainda não se falava muito de mediação, mas daria, concursal, na verdade, daria uma recuperação assim, estado da arte, perfeita, né? Aí esse empresário, por conta da reputação que ele tinha na cidade, ele preferiu se desfazer de inúmeros bens que geravam renda recorrente e liquidar esse passivo sem sequer ouvir atentamente quais seriam os benefícios de um processo recuperacional. Então, assim, eu acho que os operadores do direito, em geral, têm essa missão, né, de apresentar a ferramenta, como você disse, Carol, ao empresariado e desmistificar. Falar, olha, gente, tem muita coisa boa a ser feita. E a mediação, ainda mais, né? Quer dizer, o dia que a gente conseguir romper essa resistência, essa bolha, especialmente por parte do credor, ele vai ver que é muito melhor ele manter a empresa viva, onde ele vai ter capacidade não só de recuperar aquele haver que ele tem, mas de construir novos. A gente vai entrar num mecanismo de soerguimento muito diferente do que a gente vivenciou até hoje, correto? Que sempre é aos trancos e barrancos. E eu queria fazer uma pergunta para você, Gabriela, na sua visão de AJ, se quando você está acompanhando uma recuperação judicial e você verifica que o devedor ele tentou de todas as formas, antecedente, incidental, essa mediação, essa composição com o objetivo, de fato, de minimizar e viabilizar o pagamento, como que é a visão do AJ e do juiz
relativamente a esse esforço? Marcelo, o que a gente tem visto é que nas comarcas onde o procedimento de recuperação judicial ele é um procedimento um pouco mais usual, né? As comarcas que têm mais indústrias, então o próprio juiz, o cartório, todo mundo já tem mais familiaridade com o procedimento recuperacional, a mediação hoje já é uma coisa que não espanta mais. E a gente tem conseguido trazer para o processo questões para serem mediadas. Nas comarcas mais distantes, às vezes tem comarca que não teve nenhuma recuperação, então aí o trabalho é um pouco maior, no sentido de mostrar o benefício da mediação em si dentro da recuperação judicial, mas a gente tem tido uma melhora na aceitação. Não é todo mundo, e credor normalmente começa falando não, isso é, desculpa, é quase praxe, né? Não quero, e às vezes a gente consegue reverter, mostrar, o próprio advogado do devedor vai lá e conversa com ele, fala, vamos tentar, tal, e a gente tem conseguido furar essa bolha, como vocês falaram, mas o credor, mesmo dentro da recuperação judicial, ainda a gente sente que ele tem ainda essa resistência, e mais do que essa resistência, a gente vê que internamente, fora do processo, o que poderia ser feito, vamos fazer a mediação sobre plano, fazer algumas questões diferentes eu acho que a grande dificuldade, e acho que a Carolina pode confirmar isso, que é uma impressão que eu tenho, essa coisa do credor só achar que mediação e conciliação é só para falar de crédito. E não, né? A gente tem milhões de outras coisas que podem ser faladas dentro e serem resolvidas dentro da mediação, mas infelizmente ainda a gente está engatinhando nessa fase de vamos mostrar que todo mundo tem o seu benefício pontual ali numa mediação ou numa conciliação que seja feita, mesmo dentro da RJ ou fora da RJ, né? Mostrar que não é mais aquele conceito antigo, né, de conciliação e mediação serem, quanto cada um vai levar. Não é só isso, né? Dentro da recuperação judicial tem muitas outras coisas que podem ser mediadas, vai depender muito da criatividade, como a Carolina falou. Essa criatividade nos escritórios especializados em recuperação judicial, a gente já vem tendo esse crescimento, mas ainda com uma resistência dos credores com relação a isso. Perfeito. Bom, gente, nós estamos com 1h05 já. Eu queria pedir as considerações. Primeiro, agradecer imensamente a vocês duas, né, que trouxeram assim, um debate riquíssimo, né? Tiveram aí o obséquio de nos conceder parte do seu dia, do seu tempo. Agradecer a todos que estão nos assistindo e colocar à disposição para suas considerações finais, Carolina e Gabriela. Bom, da minha parte, fiquei muito honrada, Marcelo, com o convite. Conheço já o trabalho da Carolina no CEMIRB e realmente é um trabalho, é uma luta de sempre tentar fazer a resolução das questões mediadas de uma forma muito profissional, e isso é super importante na mediação. Agradeço o convite mesmo. Da parte do AJ, o que eu posso falar o AJ que não se modernizar e que não entender que a conciliação, a mediação, as negociações são parte ativa do procedimento de recuperação judicial, ele vai ficar para trás. Isso é uma realidade, mais do que um dever nosso, porque eu particularmente, como já falei, já faço isso há muito tempo, muito antes de virar um dever, né, positivado na legislação. É uma forma da gente solucionar um pouco mais, de forma mais célere, o procedimento de recuperação judicial. E eu, como auxiliar do juízo, penso que esse é um dos elementos que a gente tem que atuar mesmo, tornar o procedimento mais célere possível, para que também a recuperação judicial, que no começo é um ponto positivo, não se torne um fardo para a recuperanda, né? Ficar ali eternamente também remoendo, renovando as coisas. Não, a recuperação ela tem que ter começo, meio e fim. Eu acho que a postura do AJ hoje tem que ser uma postura muito proativa, no sentido de, sim, se posicionar, fazer as suas obrigações, e com relação à mediação e à conciliação, sempre que possível, ficar atento. Eu acho que essa é a palavra. Ficar atento dentro do processo quando que esses dois institutos podem ser utilizados. Muito bom, excelente, Gabriela. Muito obrigado. Carolina? Marcelo, eu que agradeço. Muito obrigada pela sua gentileza, pela condução aqui de nos caminhar, trilhar. Obrigada também a toda a equipe do Sartori.
foi muito gentil aqui nesse convite. Eu realmente fico muito honrada de poder falar e quero concluir que a gente precisa entender que, embora se queira afastar a judicialização extrema, a gente não está pretendendo afastar o papel do advogado. E eu, como advogada, vou dizer que eu acho muito bonito, eu fico muito feliz, ou já fiquei fazendo quando eu faço isso, quando você reverte, por exemplo, uma questão decidida aqui na primeira instância em embargo de declaração do agravo regimental, do recurso especial, mas é bom, é bonito, o processo civil também ele é muito bonito, e é muito satisfatório conseguir esse tipo de coisa. Só que a gente tem que saber levar para o judiciário aquilo que efetivamente precisa ser levado. E aí sim a gente vai ter um acesso efetivo da justiça, porque você vai trazer para o terceiro decidir aquilo que é impossível do acordo. Agora, o que é possível de se negociar, o papel do advogado, ele não é desprestigiado numa negociação, numa mediação, numa conciliação. Ele é um papel muito importante. Talvez advogados não saibam, mas para o mediador é muito mais confortável estar numa mediação que a parte está assessorada. Muito mais confortável, porque a parte vai tomar decisões orientada pelo seu advogado, então ela não vai tomar decisões que possam ser eventualmente declaradas nulas depois. A gente está falando aqui de um corpo de mediadores especializados, mas na recuperação judicial, no âmbito incidental, eu não posso fazer mediação sobre a classe de credores, e eventualmente só o credor pode falar, não vou mediar aqui para virar garantia real. Então, é muito importante que, eu trouxe um exemplo pequeno, mas no macro, é muito importante que o advogado também tenha na sua caixa de ferramentas a negociação, né? Esse olhar, esse ouvido ativo para a negociação. E, eventualmente, ele não vai, e aí falando de honorários, que também é muito bom receber, tudo é muito válido, né? Não vai jogar o seu cliente para uma recuperação judicial infinita, que talvez não vá solucionar o problema do cliente, vai lhe garantir talvez alguns meses de honorários, mas ele não vai conseguir continuar pagando. A gente sabe que em determinado momento o devedor para, e trazer para esse ganho rápido da negociação um benefício comum a todos. O credor recebe, o devedor paga, e o advogado também pode ganhar pelo benefício econômico que ele conseguiu num curto espaço de tempo. Sensacional. Muito obrigada. Isso aí, gente. Eu acho que vocês conseguiram, em 1 hora, apresentar com maestria os institutos. Se alguém que está participando nunca ouviu falar, vai sair com bagagem e vai poder falar e pensar nisso quando surgir a necessidade, né? Então, mais uma vez, eu quero parabenizar vocês. A exposição foi, assim, hiperdidática, de muito fácil compreensão, direto ao ponto, que eu acho que é fundamental, sem juridiquês, né? Que nem mais advogado aguenta, imagina, coitado Verdade. do particular. E agradecer imensamente, novamente, a participação. E lembrar a todos que essa webinar está sendo gravada e vai estar sendo disponibilizada depois para quem quiser revisitar e assistir. Tá bom? Excelente. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que participaram. Um ótimo final de dia e nos vemos em um futuro breve. Um abraço para vocês aí. Um abraço, Marcelo. Um Parabéns abraço, ao Carolina. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.